Bapa, fique de pé e vamos ler a palavra do Senhor. Muito bom vê-los aqui. Muito bom encontrá-lo e encontrá-la. Eu quero convidá-los a ler comigo João, capítulo 1, versículo de número 35. Palavras do Senhor para nós. Este é o melhor culto da sua vida. Esse é o dia que o Senhor fez. Hoje nós vamos iniciar uma série de mensagens com o objetivo de nos colocar numa nova estação, num novo movimento na igreja. E o objetivo desse movimento é levar pessoas a Jesus, agir com compaixão e graça na comunidade, alcançar corações sedentos pelo Evangelho. E esta é a primeira mensagem com o objetivo de te movimentar, fazer com que você transborde a sua vida na vida de outras pessoas. A palavra diz, no dia seguinte, estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos. E vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: Que buscais? Que buscais? Disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes ou onde moras? Respondeu-lhe Jesus: Vinde e veja. Foram, pois, e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele aquele dia, sendo mais ou menos a hora 10ª. Era André, o irmão de Simão Pedro, um dos 2 que tinham ouvido o testemunho de João e seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão Simão, a quem disse: Achamos o Messias, que quer dizer Cristo. E o levou a Jesus. Olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Que o Espírito Santo aplique essa palavra ao seu coração. Poder tomar assento. Há uma expressão muito poderosa nesse texto. Eu não sei se nessa rápida leitura você pôde captá-la, mas é muito poderosa. E a expressão é um encontro de 2 irmãos. André conhece Jesus e diz assim: Simão, nós achamos o Messias. Achamos o Messias é o tema da pregação dessa noite, que trará um impacto muito poderoso ao seu coração. Achamos o Messias. Por trás dessa pequena expressão, há um contexto histórico muito sério e profundo. O Messias, o rei esperado de Israel, tinha alguns títulos, alguns nomes que eram dados a esse Messias. E o profeta Isaías, que foi um dos profetas, ou um dos maiores profetas messiânicos, profeta que anunciava, que predizia a vinda desse grande rei, libertador e salvador, certa vez em uma das suas profecias, no capítulo 9 de Isaías, versículo 6, Isaías 9, versículo 6, ele diz assim: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, ouça bem, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Títulos messiânicos, ações de um só ser humano que ganhou forma humana e habitou entre nós. E a expressão que eu quero me prender nessa noite é a expressão Príncipe da Paz. Repita comigo: Príncipe da Paz. É fato que eu não vou ter tempo para explorar todas as ações que esse nome tem, o nome de Jesus. Eu quero me dedicar apenas à expressão Príncipe da Paz. Então, quando André diz: Simão, nós encontramos o Messias,
ele estava dizendo: Simão, nós encontramos o príncipe da paz. Ele é a confirmação do profeta, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Ele é também aquele, Simão, que o profeta disse: Deus conosco. Por trás da palavra achamos o Messias, André estava dizendo: eu encontrei porque em um mundo cheio de guerras, violências, em um mundo onde nós tememos vírus letais como coronavírus, enxergar Jesus como um príncipe da paz, como um Deus todo-poderoso que age na história humana, personificando a paz, não é muito fácil para muitas pessoas. Nós estamos diante de uma pandemia de alcance global. Começou de forma muito sutil, desconhecida na China. E quando falávamos sobre coronavírus entre amigos, ficávamos imaginando: não tem como chegar ao Brasil? O seu alcance será diminuto, arrefecido pela medicina tão qualitativa como temos em nossos dias. Mateus 24, versículo 7, o príncipe da paz fala sobre uma profecia que está em desenvolvimento. E ele diz assim: porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, nações em conflitos, estados em guerra, guerras civis. E eu fico a pensar que uma das piores guerras do nosso tempo, dificilmente nós teremos guerras no futuro a nível mundial, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. É temível e preocupante uma guerra biológica, onde um vírus letal é soltado em algum país, com uma capacidade explosiva de multiplicação, destruindo em poucos dias as vidas daqueles que são por este vírus afetado. Há uma grave, séria preocupação a nível mundial de uma guerra biológica promovida por vírus, que se transmite pelo ar, um inimigo invisível, letal, destruidor. Jesus disse: haverá nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes. E Jesus disse também: haverá pestes. Está no mesmo texto. Coloca para mim, Samuel, por favor. Haverá pestes. Pestes e terremotos em vários lugares. Pestes e terremotos em vários lugares. Não é muito novo pensar sobre pestes que se alastram de forma destrutiva, ceifando centenas, milhares de vidas. Isso não é muito novo. Na Bíblia, por exemplo, nós vamos encontrar vários relatos de pestes que dizimaram milhares de pessoas. Quer ver uma memória? As pestes do Egito, as 10 pragas. Alguns textos bíblicos fazem com que a gente possa ter a mentalidade certa para esse tempo. Apenas ouça. Levíticos 26, versículo 25, a palavra diz: porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança da aliança. E ajuntados sereis nas vossas cidades, então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Palavras de Levíticos 26, 25. Deuteronômio capítulo 32, versículo 34. Deuteronômio 32, versículo 34. Diz assim a palavra: consumidos serão de fome, comidos pela febre ardente e de peste amarga. E contra eles enviarei dentes de feras, como um ardente veneno de serpentes do pó. Palavras de Deuteronômio 32, versículo 24.
Segundas Crônicas 7, versículo 13, versículo que foi lido antes do momento de oração, Segundas Crônicas 7, 13, diz que se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre meu povo. Eu poderia passar a noite inteira aqui, irmãos e irmãs, citando vários versículos que falam sobre disseminação de doenças transmissíveis que dizimaram milhares de pessoas. Por último, 2 Samuel 24:15. Então enviou o Senhor a peste a Israel, desde a manhã até o tempo determinado, e desde Dan até Berseba morreram, destaco, 70.000 homens do povo. Com isso eu quero dizer que as pestes, as pragas, as epidemias e pandemias na Bíblia, Deus sempre usou isso como um elemento de juízo. Uma forma de Deus disciplinar o seu povo, de puni-lo e convidá-lo à obediência. Sempre que uma peste era permitida pelo Senhor, ou até mesmo enviada pelo Senhor, para punir sua própria nação, seu próprio povo, tinha fazer com que o povo voltasse a atenção para o Senhor e sua palavra. O texto diz: se o meu povo se humilhar, confessar os seus maus caminhos, os seus pecados, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O bom conhecedor da Bíblia vai perceber que de Gênesis a Apocalipse, as pestes foram usadas como alimento de justiça e de correção. No Novo Testamento, as pestes são apresentadas como um sinal, como um alerta. E um alerta em alto e bom som para as nações. E segundo a palavra do príncipe da paz, diz que as pestes é um sinal da sua vinda. Já percebeu que não há paz sem guerra? Não. A paz é um resultado da guerra. Paz é resultado de um conflito que foi encerrado, finalizado. Sendo assim, concluímos nessa primeira parte, que de uma forma ou de outra, meus irmãos e irmãs, não me entendam mal, Deus está convidando as nações para um acerto e um ajuste. E esse acerto e ajuste vem por meio de um grande temor e medo da morte, como se a morte fosse algo novo para a humanidade. Como se morrer fosse algo tão inédito na história da humanidade. Pasmem, dados da Organização Mundial de Saúde, a cada 40 segundos morre uma pessoa de coronavírus no mundo. Sabia disso? Esse dado está errado. A cada 40 segundos morre uma pessoa por suicídio no mundo. Morrem mais pessoas por suicídio no mundo que por coronavírus. E o mundo não está atento a isso. Não há nenhuma pandemia psicológica. Ninguém procura mais. Até às 8 horas da noite, muita gente vai morrer de suicídio no mundo. Não estou certo de coronavírus, mas de suicídio sim. A morte é algo certo, eminente, está às portas. Mas o mundo não se preocupa. Não há uma atenção devida aos que sofrem por falta de paz. Mas criamos todo um efeito que por trás há intenções econômicas, políticas. E criamos todo um movimento girando em torno de um vírus que, como foi muito bem orientado aqui, com um grau de letalidade muito baixo, se eu for apenas considerar com o número de suicídios que ocorrem no mundo, muito baixo.
Isso não significa a imprudência. O Senhor disse também: sede prudentes como serpentes. Lavem o rosto, as mãos. Previna-se. De fato, perder a saúde é algo muito complicado. E quais são os efeitos psicológicos furtando a paz das pessoas? O Colégio de Psicólogos de Madrid divulgou um comunicado, hoje é dia 15? Dia 13, para ajudar a Europa a superar o mal-estar psicológico gerado pelo coronavírus. Vocês sabem que a Europa está devastada, a Itália em especial em crise, sem leitos para acolher aqueles que necessitam de ventilação induzida. Um desespero enorme. Esse grupo criou um documento para ajudar as pessoas a superar esta fase psicológica. Eles dizem que as pessoas devem identificar que pensamentos geram um mal-estar. Então, pensar constantemente, segundo eles, na doença, causa um aparecimento de sintomas psicológicos que nem o coronavírus gera. Eles também nos orientam a questionar, procurar provas reais, dados confiáveis, conhecer os fatos que de fato são científicos, comprovados. Eles nos orientam também a informar os nossos queridos, nossos entes queridos, e ensiná-los de forma realista como reagir a esta terrível pandemia. Nos orientam também para que psicologicamente estejamos saudáveis, a evitarmos as informações em excesso. E eu faço parte de todos os grupos da igreja e vocês botaram para quebrar de coronavírus essa semana, hein? Gente do céu, fora o meu privado, pastor Jonas. Pastor, vai ter culto. Pastor, pode apertar a mão. Pastor. Comprove a autenticidade das informações, diz esse colegiado, e procure consultar de fato fontes que são confiáveis. Cuide de si mesmo. Cuide dos casos que sejam comprovados na sua família. Então, a comunidade de Madrid recomenda manter uma atitude otimista e objetiva, falar do vírus quando necessário, etc, etc. Por quê? Esse mesmo documento traz alguns relatos de pessoas reais, pessoas como nós. E essa mulher diz assim: tenho ansiedade porque todas as conversas, grupos de WhatsApp, noticiários, timelines das redes sociais são sobre o mesmo assunto. Qual assunto? Não é possível, diz essa pessoa, escapar do circuito. Em nenhum momento, explica Lúcia Benito, uma barcelonesa grávida de 5 meses que sofre de mal-estar emocional e físico devido ao ciclo de informações e ao alarme sanitário do coronavírus. Lúcia, como boa parte da população, trabalha remotamente de casa. Como grávida, sinto falta de mais informações específicas sobre como isso nos afeta. Li coisas contraditórias sobre os efeitos do vírus na gravidez. Tenho um pouco de taquicardia à noite, embora seja normal tê-la durante a gestação. E é difícil me concentrar no trabalho, acrescenta. Lúcia não está sozinha. Não assisto televisão, mas é impossível me isolar. Minha ansiedade disparou, explica Cristina Gonzalez, assistente social de uma prefeitura da província de Barcelona. O coronavírus invadiu grupos de conversas familiares em que abundam áudios com boatos sobre supostos transbordamentos nos hospitais. Está em fotos de supermercados vazios que vilarizavam e que ridicularizavam certos setores da população. Também em memes racistas sobre a epidemia
e o protagonista do surto de histeria nas conversas de WhatsApp, onde se especula sobre os supostos fechamentos de espaço aéreo ou de fronteira sem qualquer confirmação oficial do governo. Isso é uma resposta da sociedade espanhola para uma crise psicológica que aquela nação enfrenta. Abrir as redes sociais em nossos dias não é tarefa fácil, não é, gente? Especialmente para quem tem altos índices de ansiedade e medo. E nessa noite a banda ministrou muito sobre medo superado pela presença do Espírito. Diz outra: sinto-me exausta, minha cabeça vai explodir. Desenvolvi TOC, transtorno obsessivo compulsivo, por uma ansiedade generalizada e que chega a ser comunitária. Todos estão ansiosos. Tanto para eles quanto para os outros é importante manter a calma, não se alarmar e seguir as recomendações das autoridades sanitárias, aconselha a psicóloga Silvia Garcia Gaulheira, especialista em transtornos de ansiedade e diretora do Centro Psícia. Que interessante. As nações estão em colapso. As nações estão em desajuste mental e repletas de ansiedade, temendo a morte. Me chama muito a atenção a expressão de André para Simão, dizendo: eu encontrei o príncipe da paz. A palavra hebraica paz significa, em muitas vezes, uma expressão que traz tranquilidade, calma a grupos e nações. Shalom. Shalom é um estado perfeito, pleno, profundo, interior, exterior, coletivo. Uma nação debaixo da paz é uma harmonia espiritual, é um encontro de um indivíduo e de pessoas com a paz. As nações precisam de paz, a nossa cidade precisa de paz. Eu fico a pensar, se for da permissão do Senhor, começarmos a estourar casos de internação no HGP, como será a nossa cidade? Paz significa saúde plena, shalom. Shalom é um estado psíquico espiritual. Shalom é um estado físico de realização, de completude. Shalom. Shalom não significa dizer que os dias são fáceis. E nós nos saudamos a paz do Senhor. E as pessoas dizem amém. Jesus nunca prometeu que a nossa vida seria fácil, nunca. Mas Ele nos garantiu ajuda. E Ele nos disse para esperar, guardar as emoções nos dias de tribulações. João 16, versículo 33 diz assim. João 16, versículo 33, a palavra diz assim: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Em mim vocês tenham paz. Vamos partir do princípio que você tem uma boa notícia hoje. Volta para casa, liga o Fantástico e diz assim: cientistas israelenses descobriram o mais novo antídoto contra o coronavírus. Como é que as pessoas ficariam? Em uma grande medida, uma grande remessa será distribuída às nações. Os velhos não morrerão mais. E nós teríamos uma sensação de segurança, sim ou não? Sim ou não? Claro. Ficaríamos mais tranquilos, voltaríamos a fazer a blitz do abraço, que nem teve hoje na igreja. Você sentiu falta da blitz do abraço? É uma falsa paz. Jesus disse: neste mundo vocês terão aflição, contudo tenham ânimo,
eu venci o mundo. O Senhor também falou: a minha paz vos dou, não dou como o mundo a dá. E qual é a paz que o mundo oferece? Paz de momento. Uma paz de um falso equilíbrio econômico, político. O mundo está em colapso. A paz foi furtada por um inimigo invisível. Um inimigo de baixa letalidade. O mundo está em colapso. A paz foi furtada. Os ricaços estão preocupados, porque eles vão precisar disputar leitos, não só com os abastados, mas também com a população em geral. Faltam leitos na Europa. E nós nos preocupamos com as notícias. O que será do Brasil, então, um país em desenvolvimento? Na nomenclatura antiga, terceiro, quarto mundo. Você fica preocupado se o HGP vai poder acolher você ou alguém que você conhece em uma internação de UTI. Tememos, sofremos por antecipação, preocupação, ocupar as emoções previamente. Isso é preocupar. Olhamos para as circunstâncias, ou seja, as instâncias que nos cercam e ficamos temerosos, preocupados. Tememos. Afinal, nós somos humanos. E há uma palavra muito poderosa em Filipenses 4, versículos de 6 a 7. Filipenses 4, versículos de 6 a 7. Palavras do apóstolo Paulo, que diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica e com ações de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz, versículo 7, leiam comigo por favor. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração, a mente em Cristo. Simão, encontrei o Messias. Simão, encontrei o príncipe da paz. Encontrei o príncipe da paz, Simão. Aquele que dá a paz que excede a todo o entendimento humano, que guarda os nossos corações e as nossas mentes. Impressiona nos lembrar que uma das manifestações do fruto do Espírito em nós é a paz. A paz é um dos movimentos que o Espírito faz em nosso interior. Com isso não estou dizendo que você não vai temer, mas eu quero lembrá-los que nós achamos o Messias. Eu quero lembrá-los que nós conhecemos o Messias. O príncipe da paz está entre nós. O príncipe da paz habita em nós. Ele é o maravilhoso conselheiro. Maravilhoso conselheiro é a mesma expressão que Jesus utilizou em João capítulo de número 14. Eu vou para o Pai, mas vos enviarei o conselheiro, consolador. O príncipe da paz não é apenas um reinado fora do nosso mundo. Ele é um reinado dentro do nosso mundo, dentro de nós. Que quando estamos plenos desse mundo, a paz dele excede aos nossos medos. A paz vai sobrepor os nossos temores humanos, sobrepor na nossa ansiedade. Simão, achamos o Messias. Simão, nós encontramos aquele que é o cumprimento das profecias. E ele é o príncipe da paz. Príncipe da paz. Jesus, em um dos seus últimos encontros com os seus discípulos, em João capítulo 20, versículo 21 e 22,
surpreendentemente, irmãos e irmãs, surpreendentemente, após um período muito tenso, onde Jesus tinha morrido, ressuscitado, porque este é o mesmo que disse no capítulo 14, versículo 1, não permitam que o coração de vocês fiquem turbados, ansiosos. E o contexto é que eles seriam consolados pelo Espírito Santo, que é o maravilhoso conselheiro. E depois de morrer e ressuscitar, ele se encontra com os seus discípulos. E qual é a saudação aos seus discípulos? Paz seja convosco. Sem apertar a mão do seu irmão, diga: paz seja convosco. Paz seja convosco. A paz do Senhor, Shalom Adonai, seja com vocês a paz. Impressiona-me lembrá-los que Jesus disse assim: assim como o Pai me enviou, eu também os envio. Aquele que recebe a paz do príncipe da paz é enviado. E na condição de enviado, ele encontra uma pessoa que está desamparada, como ovelha que não tem pastor. Palavras do príncipe da paz no capítulo 9 de Mateus. E quando nós nos encontramos com pessoas que estão sem paz, nós dizemos: a paz seja convosco. A grande questão é que nós acreditamos que, se disséssemos assim, a maldição seja convosco, nós acreditamos que essa palavra tem um poderoso efeito destrutivo e amaldiçoador na vida de quem ouve. Mas não acreditamos no poder que as nossas palavras, inspiradas pelo Espírito, geram na vida das pessoas. Quando Jesus enviou os discípulos em duplas, na grande missão dos 72, ele disse assim: entrem na casa e digam: a paz esteja sobre esta casa. Lembram disso? Se ali tiver um filho da paz, a paz repousará sobre eles. Mas se tiver naquela casa alguém que negue a paz que por vocês foi oferecida, a paz voltará para vocês. O príncipe da paz nos deu a paz para que ela seja dividida, compartilhada. Eu entendo este momento como muito oportuno, meus irmãos e irmãs. Precisamos fazer como André, procurar familiares, amigos, vizinhos, pais, mães. Precisamos encontrar amigos da faculdade, da escola, do trabalho e dizer: ei, eu achei o Messias, eu conheço o príncipe da paz. Você precisa crer, viver essa paz que excede todo entendimento, fluir pelo Espírito e ter a paz, que é o perfeito controle psicoemocional para ajustar entre o medo e a coragem. A paz não nega a guerra. A paz supera a guerra por um espírito de confiança. E se você pegar coronavírus? E se um ente amado pegar coronavírus? Morrem mais pessoas de câncer no mundo do que por coronavírus. Ou vai morrer. Porque a estimativa é que num período de 4 meses, estabilização, em 1 ano, nossos corpos criam anticorpos. E daqui a pouco esse vírus vai ser encarado como qualquer um outro vírus que já se alastrou. Mas câncer, suicídio, mortes por excesso de álcool, de drogas, latrocínios, o mundo está sem paz. E o coronavírus nos revela o estado espiritual e emocional das pessoas que nos cercam. Por isso você precisa se levantar como uma fortaleza.
O mundo carece de uma igreja forte. E tem uma igreja muito poderosa na China. A igreja que mais cresce no mundo é a igreja chinesa. A igreja oriental está em ascendência imparável. Irmãos nossos estão doentes com o vírus, ou até mesmo perderam entes familiares, e alguns dos nossos morreram. Mas eles estão na esperança da palavra que diz: no mundo vocês terão aflições, tenham bom ânimo, tenham bom ânimo, tenha paz, tenha bom ânimo, nós encontramos o Messias. Estamos diante de uma grande oportunidade de dizer para as pessoas: nós encontramos o Messias. E João diz: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A ele ouvi. Impressionantemente, um daqueles discípulos de João que estava ouvindo era o discípulo André. João, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Cordeiro que está indo para o sacrifício. Ouça-me, olha para mim. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, tira por meio da morte, do sofrer. Então, por meio de suas chagas, nós somos curados. Por meio da sua morte, nós achamos a vida. Por isso ele diz: eu venci o mundo, não temam, eu venci o mundo. E vencer o mundo é não ter a paz que o mundo oferece. Um dos dois que ouviu foi André. E o versículo de número 39 diz que por volta das 4 horas da tarde, viram onde Jesus estava hospedado e passaram aquele dia com ele. André passou um dia inteiro com Jesus. Ele ouviu João dizer: este é o Cordeiro de Deus. Passou a segui-lo. Passou uma noite inteira com Jesus. Seu coração começou a queimar pelas palavras ouvidas. Na verdade, quem passa uma noite com Jesus não é uma noite perdida. Quem já passou uma noite com Jesus em oração? E depois de um tempo tão profundo com Jesus, aquele homem, por nome André, que é o meu nome preferido, meu nome é Márcio André, gosto muito do nome André. André é uma pessoa incrível. Versículo 40. Depois de uma noite, de um dia inteiro com Jesus, André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinha ouvido que João dissera que haviam seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou, repita essa expressão, o primeiro que ele encontrou foi seu irmão. Sabe o que você deveria fazer ao sair daqui? O primeiro que você encontrar, a primeira, a paz seja convosco. Nós achamos o Messias. Simão, nós achamos o Messias. Nós achamos o príncipe da paz. Esta é a nossa mensagem nesta grande pandemia. Nós achamos o Messias. Com isso nós abrimos uma série na igreja, encorajando você a levar essa paz à vida das pessoas. Um rápido sinal com as mãos. Quantos de vocês aqui conhecem pessoas que precisam de paz? Levanta a mão assim. Seja como o André. Procure alguém ainda hoje. Pegue o seu WhatsApp. Vamos parar de fazer terrorismo. Aproveita a oportunidade de levar paz, de comunicar uma mensagem de esperança. Ele é o desejado, o esperado das nações. Ele é o príncipe da paz, que na cruz levou as nossas doenças e enfermidades.
Você está diante de uma grande oportunidade que Deus está dando às nações, de dizer: nós achamos o Messias, o príncipe da paz, nós achamos. Domingo que vem nós vamos lançar o movimento e você vai começar. Eu quero ver o seu pequeno grupo cheio de pessoas novas, pessoas que por seus lábios ouvirão a expressão: achei o Messias. Ele tem a paz que você precisa, ele tem um conselho que a sua alma carece, ele é o Pai da eternidade. Vamos ficar em pé e orar? Talvez alguns entre nós estejam sem paz, e paz é fruto do Espírito. Talvez algumas pessoas entre nós estejam sem paz, e paz é fruto do Espírito. Aprendemos hoje que o príncipe da paz libera sobre nós a paz esteja convosco. E ele disse: assim como o Pai me enviou para ser príncipe da paz, vocês são súditos do meu reino, levem a paz por onde vocês passarem, dizendo: achamos o Messias. Quem já encontrou o Messias aqui? Você achou o Messias? Dirija a Ele palavras de devoção agora no seu coração. Diga o quanto você o ama. Receba do Senhor a paz que excede todo entendimento. Em nome do Senhor Jesus, como igreja do Senhor, eu declaro que toda inquietude, ansiedade, pânico, sai da sua vida nessa noite pela paz que excede todo entendimento. Nós declaramos como igreja que todo o medo vai ceder espaço ao Espírito Santo que promove paz. Paz. Receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. Receba a paz do Senhor. A paz seja convosco. A paz seja convosco. Há pessoas nesse momento que querem receber a oração para sair daqui transbordando de paz. Se você quiser vir à frente, nós vamos orar por você. Veja se tem alguém ao seu lado que decidiu construir seu próprio caminho na vida e gostaria de nessa noite reconciliar-se com Jesus e receber a paz. Veja se seu amigo que veio com você quer entregar a vida a Jesus. Deus te abençoe, filho, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos abençoar a sua vida. Essa jovem está se entregando ao Senhor Jesus, entregando o coração a Jesus. Amém. Estendam mãos, irmãos. Nesse momento, receba a paz do Senhor. Senhor, derrama do teu Espírito para que ela sinta essa paz agora. Receba a paz do Senhor. A habitação do Espírito Santo, receba em nome de Jesus. Sinta que o Senhor escreva o teu nome no livro da vida e que o príncipe da paz ocupe todos os espaços do seu ser agora, em nome de Jesus. A paz que excede todo entendimento, Ele acolhe as tuas lágrimas nessa noite. E como igreja, nós ligamos na terra o seu nome, e a partir de hoje o maravilhoso conselheiro há de guiar a sua vida, o príncipe da paz. Em nome de Jesus, receba o Espírito Santo para a glória de Deus.
A paz que excede a todo entendimento. A paz seja convosco. A paz do Senhor. A paz do Senhor. Que a paz de Cristo que excede a todo entendimento invada o teu ser. O maravilhoso conselheiro te guiará. É a bênção que nós ministramos. Irmãos, esse Senhor começa amanhã um grave tratamento contra o câncer. É isso, meu irmão? 37 sessões. Estendam suas mãos, vamos orar por ele. Senhor, é em teu nome. Tu és soberano, não há outro como o Senhor. O Senhor levou sobre o madeiro, a cruz, as nossas enfermidades e doenças. Como igreja clamamos, Deus, enche o teu filho da paz, encha o seu filho de paz. No mundo terás aflições, tenha bom ânimo, diz o Senhor. Visita, Senhor, o câncer deste corpo, recompõe as células, intervém com poder. Sobre os teus cuidados nós entregamos a vida do teu filho e te abençoamos em nome do príncipe da paz.